Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa, e o assunto dessa nova live, dessa nossa live, é M. Dias Branco. É uma empresa gigante que nasceu no Ceará, mas agora já está no país inteiro. São 19 marcas de biscoitos e massas, são 18 mil funcionários, 15 fábricas pelo Brasil, marcas muito famosas de massa, Adria, por exemplo, de biscoito Piraquê, estão nesse guarda-chuva aí da M. Dias Branco. E a gente trouxe aqui, e a gente convidou para essa nossa conversa o Fábio Cefali, que é diretor de RI e Novos Negócios da M. Dias Branco, e participa da conversa o nosso chefe de análise, que é o Eduardo Nishio. Tudo bem, rapazes? Tudo ótimo. Tudo Obrigado, bom, tudo bom, Denise. Obrigado pela oportunidade. Obrigada a você. Então, vamos lá, queria que você começasse dando um geral, porque no resultado do primeiro TRI, que a gente pegou só um pedacinho da quarentena, da pandemia, e depois o segundo TRI que vai trazer um resultado maior disso. Mas vamos falar do primeiro TRI, para você dar uma geral para a gente, como é que a empresa estava andando até começar esse período de quarentena e de restrição na economia de um modo geral. O nosso primeiro trimestre foi muito bom. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, o nosso lucro líquido cresceu 140%, a gente dobrou o EBITDA, e os nossos volumes cresceram mais de 20%. E a gente teve crescimentos em biscoitos, em massas, farinha, margarina, em todas as categorias que a gente opera. A gente cresceu em todas as regiões, em todos os canais de distribuição, então foi um primeiro trimestre muito bom, né? A empresa, ela entra nesse momento mais difícil, né, de mundo, de país, muito bem preparada, com um balanço muito forte. A nossa dívida é muito baixa, a nossa alavancagem medida pela dívida líquida EBITDA é de 0,7, diminuiu um pouco comparando com o quarto TRI de 2019, mesmo comparando com o primeiro TRI de 2019. Então, a gente teve resultados muito positivos no primeiro trimestre, e a gente realmente acredita que estamos habilitados a fazer essa travessia, né, nesses próximos meses, que sem dúvida serão muito desafiadores. Pois é, Fábio, vocês notaram no finalzinho do mês de março já uma queda no preço dos biscoitos. E queria que você falasse para mim se isso já é reflexo da pandemia e o que você pode adiantar para a gente dos resultados de vendas, o que você puder nos falar sobre o andamento do mês, de como foi, né, o mês de abril e esse comecinho de maio agora. Então, eu vou só voltar um pouco para o primeiro trimestre, a gente já entra nessa questão que você colocou. Assim, no primeiro TRI, esse crescimento dos volumes acima de 20% aconteceu em todos os meses. Então, o mês de janeiro cresceu bastante com relação ao mês de janeiro do ano passado, fevereiro e março, né? Então, a gente viu sim um aumento de demanda na última quinzena de março, que começou em São Paulo e foi se espalhando pelo Brasil todo, né? Então, o consumidor encheu mais os carrinhos, né? E está consumindo mais, né? Então, houve uma migração do consumo fora do lar para dentro do lar, né? E as nossas categorias são categorias usuais para o consumo dentro do lar, né? Então, assim, teve talvez um aumento de demanda? Sim, teve, né? Isso foi determinante para o resultado do primeiro trimestre? Não foi, né? Até a primeira quinzena de março, a gente já estava observando um crescimento bastante acentuado dos volumes, o que só se confirmou na segunda quinzena, né? O que a gente está vendo até agora, assim, a gente não dá guidance, não abre os resultados, obviamente, antes da divulgação, mas o que eu posso comentar aqui é que, do ponto de vista de demanda, né, aí não é só da empresa, mas é do mercado como um todo, a gente continua vendo uma demanda alta, né? Neste momento, mais alta do que janeiro, do que fevereiro, né? Ao mesmo tempo que o consumidor está, sim, priorizando itens com preços menores, né? A M. Dias Branco, como você comentou aqui na introdução, a gente tem 19 marcas, né, olhando biscoitos, massas, farinhas e margarinas. Então, a gente consegue cobrir quase todos os preços disponíveis no mercado. Então, se um consumidor quer um biscoito mais premium, né, ele tem opções no país todo.
tem a marca Fortaleza no Nordeste, tem a marca Isabela no Sul, tem a Piraquê, que é uma empresa super tradicional do Rio de Janeiro, que a gente adquiriu em 2018, que os produtos são muito bons, né? E a Piraquê está crescendo muito no Rio, em São Paulo, Minas Gerais, no Nordeste. Massas é a mesma estrutura, a gente tem produtos mais premiums, no preço intermediário, e produtos com preço menor. Então, assim, neste momento, o consumidor está, sim, priorizando itens com preços menores. Acho que o que coincide aí com o nosso momento até econômico, né? Mas a M. Dias Branco, por ter essa extensão de amplitude de preços, dado que a gente tem 19 marcas, a gente consegue atender qualquer tipo de consumidor. Nishio? Posso fazer uma pergunta, então? Vai lá. Eu só pegando o gancho dessa primeira observação sua, vocês cresceram o volume 22% ano a ano, né? E não só volume, as margens também expandiram. Você pegar as margens do EBITDA, quase dobraram, a margem líquida dobrou. Enfim, eu queria saber o que foi realizado nesse período em 2019 para você ter esse resultado bom no primeiro tri, né? Que já, enfim, tirando a pandemia, já vinham com volumes mais altos. Eu queria saber o que a empresa, o que o management, né, o que a gerência fez nesse período de 2019 para melhorar tantos resultados. Tá, acho que esse ponto é muito importante. Assim, além da fortaleza das marcas, né, dessa amplitude de preços e de ter operações no país todo, do ponto de vista fabril, de distribuição e de estrutura comercial, a gente implantou algumas mudanças na empresa no ano passado. A gente mudou o processo de precificação, a gente trabalhou em conjunto com uma consultoria ao longo do segundo semestre, né, para entrar mais no detalhe do processo de precificação e mais na granularidade, item a item, canal por canal, região por região. Então, a gente tem hoje um arcabouço de informações, sistemas e até de time, né, que a gente consegue ser muito mais preciso na precificação do produto, em momentos que o consumidor está pagando mais ou pagando menos. Isso é algo que a gente fez ao longo do ano passado e implantou em janeiro, né? E a gente já começa a ver esses resultados. Uma outra questão, a gente separou o Brasil em duas grandes áreas comerciais. Uma área que a gente chama de defesa, que acaba sendo o norte e nordeste, que é onde a gente tem 60% de market share, né? Tem oportunidade de crescimento, mas a gente enxerga mais como uma grande área de defesa. E uma outra área que a gente chama área de ataque, que é o sudeste, o centro-oeste e o sul do país, que a gente tem um share muito menor. E aí tem um caminho enorme de crescimento. Então a gente criou duas diretorias, né, com pessoas muito sêniores, uma que cuida da área de defesa, uma outra que cuida da área de ataque, e a gente moldou a estratégia comercial para cada uma dessas duas realidades. Isso tem trazido resultados muito positivos. A gente começou a atuar mais com distribuidores, né? Principalmente naquelas regiões ou sub-regiões que a gente vê mais oportunidade de crescimento e o distribuidor ajuda a gente a crescer rápido, né? A gente terceirizou parte da nossa logística em alguns estados. Então, isso já começa a dar um pouco mais de flexibilidade e até de capacidade instalada do ponto de vista de armazenagem e de entrega para a gente crescer, principalmente na área de ataque, né? A gente teve um momento no ano passado que os nossos clientes estavam muito estocados. Então, a gente precisou fazer algumas correções do ponto de vista de estratégia comercial, estratégia de preços, de desconto. Então, assim, foram alguns meses, né, estudando, desenhando e implantando essas iniciativas, que os resultados começaram a aparecer no quarto tri e a gente viu de novo no primeiro trimestre desse ano. Bem, a sua imagem congelou, mas a gente segue te ouvindo, então eu vou continuar aqui com a entrevista. Né, Deilson? O que você acha, Deilson? Eu estou ouvindo. Você está me ouvindo, né? Então vamos seguir aqui, tá daqui a perfeito, pouco vamos lá. a sua Tá bom, imagem daqui a pouco descongela.
Daqui a pouco descongela. Vamos lá, então. Queria só que você desse um panorama para a gente, se você falou que tem 15 fábricas, estão todas funcionando, a produção está normal, teve que suspender funcionamento em algum lugar, alguma marca, está tudo certo? Estão todas funcionando, e aí, Denise, aqui é importante pontuar que logo no início da crise, se eu não me engano, foi no dia 16 de março, a gente instalou na empresa um comitê de crise, né? E esse comitê de crise se reúne diariamente, inclusive em sábados, domingos, feriados, com membros da alta administração, vice-presidentes, alguns dos controladores e parte da diretoria executiva. E a gente organizou esse comitê em 4 grandes temas: gestão de pessoas, clientes e marcas, operações e finanças. Então, a gente tem tratado a fundo essas questões, e assim, e tudo muda, assim, a gente vê, são muitas mudanças, as mudanças numa velocidade muito alta. Então, é importante ter o envolvimento dessas pessoas, inclusive da alta administração, para a gente tomar as decisões e manter a operação funcionando, né? Então, são colaboradores afastados, colaboradores com sintomas. Logo no início, a gente já decidiu abrir a contratação de 500 colaboradores temporários, né? O que acabou compensando os colaboradores afastados. Então, assim, tem uma força-tarefa enorme para a gente manter a operação funcionando e conseguir atender a demanda, porque a demanda está mais alta, né? É até uma responsabilidade até social, né? Assim, o consumidor ele está demandando mais, né, alimentos, assim, principalmente essas categorias que a gente opera, e a gente tem essa responsabilidade de manter toda a nossa operação funcionando. Onde é que a gente estava? Qual era o nosso assunto? Nishio, me ajuda. A gente estava falando dos consumidores que estão priorizando os produtos com preços menores. Isso. É isso que você está sentindo, então, agora durante a pandemia, né? Mas isso vai se refletir em queda na receita, então? Não deveria, porque a demanda está mais alta. Não deveria. Assim, a gente está vendo uma demanda mais alta do consumidor, assim, nas nossas categorias, né? Assim, atender essa demanda agora é a nossa responsabilidade, né? Mas a gente tem visto uma demanda mais alta, assim. Tá ótimo. Nishio, eu até comentando com a Denise, enquanto você não estava aqui, que a M. Dias é uma das poucas empresas que a gente vê no mercado hoje com, enfim, uma performance muito boa, não só de margens, mas também de volumetria, né? Mesmo com a pandemia, e é um fruto não só da demanda dos clientes agora, o pessoal quer coisas preparadas já para comer, então biscoitos, etc., massas que são fáceis de fazer, né? Em casa, tal, etc. Acho que é um pouco disso. E eu queria também explorar com você o que você acha que são as vantagens competitivas da M. Dias, né? Fora esse momento único aí de aumento de volume por conta da situação de hoje, mas quais são as vantagens competitivas para ter um share tão alto assim? E como é que vocês pretendem manter esse share após isso tudo, né? Se você pudesse falar um pouquinho, na sua opinião, quais as vantagens competitivas da M. Dias? Que eu acho que no longo prazo isso é importante. Sim, acho que assim, é isso que até responde os resultados recentes e garante não, mas assim, cria as condições para a gente seguir crescendo, né? Então, assim, do ponto de vista, quando a gente olha do ponto de vista mais operacional, industrial, fabril, né, a gente tem 15 plantas industriais muito próximas da demanda, né? Então a gente consegue atender consumidores no país todo, né? A nossa produção ela é verticalizada. O que significa isso? A gente produz internamente os 2 principais insumos, que é a farinha de trigo e a gordura vegetal. Isso garante custos menores, disponibilidade dos insumos e flexibilidade, porque farinha de trigo tem uma composição de farinha para biscoitos, mesmo dentro de biscoitos, uma coisa é para maisena, outra é cracker, outra recheados, massas a mesma coisa. Então, assim, a nossa estrutura fabril, ela é um diferencial da empresa, né?
Uma outra questão é a nossa capacidade de fazer aquisições e incorporar essas aquisições. Hoje, 60% da receita da M Dias vem das aquisições. E aí é interessante porque entre a fundação da empresa, lá na década de 50, até 2003, o case de M Dias foi 100% orgânico e 100% no Nordeste, até a empresa se tornar líder no Nordeste em massas e biscoitos. De 2003 para cá, foram feitas várias aquisições. A primeira foi a Adria, depois a gente comprou a Vitarella no Nordeste, outras aquisições menores. Em 2018, foi, acho que a maior aquisição da M Dias, que foi a Piraquê, um negócio de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Né? Então, assim, a gente tem uma capacidade já instalada, né, de fazer essas aquisições e incorporar essas empresas. Uma outra vantagem é o próprio balanço, né? É uma empresa conservadora do ponto de vista financeiro, assim, tradicionalmente a gente opera com uma alavancagem muito baixa, né? Mas em momentos de investimentos orgânico, crescimento orgânico ou inorgânico, a empresa ela até se alavanca um pouco, né? Mas depois rapidamente se desalavanca, né? Uma outra vantagem é a nossa, é o que eu comentei antes, são as marcas da M Dias, né? São muitas marcas, então a gente consegue operar bem essas marcas, agrupando elas região por região. Então a gente acaba chegando em vários consumidores, o consumidor quer um produto mais barato, um preço intermediário, um preço mais caro, né? Então, assim, esses são os elementos, eu diria que, talvez assim, da nossa estrutura, né, que criam as condições para o crescimento. Ô, Nishio, tem uma pergunta aqui da audiência, vou passar agora para o Fábio. O Wilson diz, Denise, poderia perguntar ao Fábio se a crise do Covid-19 pode afetar as políticas de estrutura de capital e dividendos da empresa, apesar de que a empresa não seja muito endividada? Olha, dividendos, vamos falar para 2020, né, que acho que a gente tem melhor visibilidade. 2020 não. Assim, do ponto de vista de estrutura de capital, a gente encerrou 2019 com uma alavancagem de 0,8 dívida líquida pelo EBITDA. O primeiro TRI de 2020 a gente encerrou com 0,7. E a dívida líquida, né, igual, 660 milhões de reais. Né, então, praticamente não mudou. Dividendos, a gente acabou de fazer o pagamento no dia 30 de abril do JCP declarado no dia 23 de dezembro. Pagamos os 85 milhões de reais, sem nenhum ajuste. Né? Então, não altera. Não altera em nada. E a dívida está toda em reais? A dívida tem uma parte da dívida que está em moeda estrangeira, que é uma 4131 que a gente fez, mas ela está 100% redeada, então não tem exposição ao câmbio. O que é uma 4131? É uma captação de recursos de fora do Brasil, e o contrato ele já vem combinado com o contrato de hedge. Então é uma dívida em moeda estrangeira já totalmente protegida. Joia. Nishio? Nessa questão aí enfim, dos custos, etc., do dólar, como é que você vê assim, o repasse do preço do trigo e do dólar nesses próximos meses? Eu sei que vocês têm um estoque de trigo, uma capacidade de estocagem de trigo maior que as dos competidores, né? Então, eu queria saber como é que vocês conseguem, qual a estratégia, enfim, de você na precificação e também no uso dessa vantagem competitiva de ter mais estoque de trigo do que os competidores. Se você consegue ganhar algum share nesse momento em que as outras estão mais apertadas que você. A gente acaba diluindo, né, ao longo dos meses, o impacto do câmbio. E aí pode ser um impacto favorável ou desfavorável. Né? Nesse momento, a gente está vendo um impacto desfavorável, né, com o câmbio aí próximo de 5,80, batendo quase R$6. Não vimos o impacto no primeiro trimestre, porque a gente fez boas compras no final de 2019 e começo de 2020, então a gente se estocou bem de trigo, né? E com um custo médio no nosso estoque e também no nosso resultado, abaixo do preço spot. O custo do trigo que passou pelo resultado da M Dias no primeiro TRI
foi 7% abaixo do custo do trigo no quarto trimestre de 2019, né? Fruto de toda essa estratégia de compra e de estocagem. Agora, o câmbio, eu diria que, além das questões de saúde dos colaboradores, né, que obviamente essa é a prioridade, mas do ponto de vista de resultados, acho que é o grande desafio, né? Porque o 60% do nosso custo, que principalmente é trigo e óleo de palma, tem um vínculo com o dólar, né? Então, assim, a gente fez um primeiro repasse de preços no comecinho de março, bem antes do início da crise, foi algo próximo de 6%, né? É possível que a gente precise de um segundo, a gente está avaliando, né? Para recompor, para proteger as margens, né? E seguir investindo. Então, assim, esse é o grande desafio, e a visibilidade é muito baixa, né? Assim, eu lembro que no final de dezembro, o câmbio, consenso de mercado, estava próximo de 4,10, né? Acho que como o câmbio médio para o ano, a gente já está falando de quase R$ 6. Então, esse é o grande desafio. Acho que assim, a nossa estratégia de compra de trigo, né? Quem tem muita gente na empresa olhando isso, alta administração, assim, historicamente, garante uma vantagem para a empresa, né? Até porque a gente tem os moinhos, a gente consegue armazenar, e dilui, né, esse impacto, principalmente nesse momento que é um impacto negativo. A concorrência tem menos estoque que vocês, né? Em termos de... Tem. Via de regra, sim. Você acha que já nesse tema, então, vai ter muita empresa com dificuldade nos próximos trimestres por conta disso, em termos de repasse de preço, ou, de repente, uma perda de share, e aí dando oportunidade de vocês ou de ganhar share ou de fazer aquisições? Isso é que a gente vai ter que acompanhar agora, né? Porque assim, aí vão ter que ver qual que é o equilíbrio, né? Entre ter uma demanda que está mais alta, um custo mais baixo. Então é um negócio que é difícil, obviamente, antecipar, né? Esses movimentos, mas é algo que a gente vai ter que acompanhar, né? Assim, aí, obviamente, falando mais com propriedade aqui da M Dias, a empresa está muito preparada, né? Do ponto de vista de balanço, de time, gestão, conjunto de marcas, né, para fazer essa travessia. É que a gente vê, olhando assim os jornais e tal, a gente vê algumas empresas já no setor já fechando as portas, né? A gente viu lá, por exemplo, no Rio de Janeiro, o Biscoito Globo já falando que estão fechando as fábricas, etc. E o engraçado é que vocês estão indo muito bem, né? Então, um certo contraste aí, dando oportunidade de você, como você falou, 60% da sua receita vem de M&A, vem de fusões e aquisições, é uma oportunidade para vocês aí olhar essas oportunidades que estão tendo no mercado. Né? Estrategicamente, até emendando com a pergunta anterior, né, a gente vê algumas avenidas de crescimento, né, para M Dias. A primeira, e isso é o que está no nosso planejamento estratégico, né, aprovado por conselho, tudo. A primeira é vender mais e melhor do que a gente chama de core business, né, que é o nosso negócio central, o negócio que a gente tem hoje, que é o negócio de massas, biscoitos, farinha, margarinas, torradas, acelerando o crescimento no sul, sudeste, centro-oeste e defendendo o nordeste. Uma outra avenida de crescimento, que aí merece um destaque agora, principalmente no primeiro tri, são as exportações, né? A gente dobrou o valor de exportações no primeiro trimestre. E aí algo que começou a ser trabalhado de forma bem estruturada lá em 2016, quando a gente criou um time de exportações, criou uma diretoria, tem produtos específicos para exportação, muitas áreas envolvidas, temos clientes grandes na África, América do Sul, começamos a fazer marca própria para alguns varejistas nos Estados Unidos, então é um negócio que está indo super bem, né? Hoje é 1% da receita, mas há 3 anos era 0,5%, né? Então, assim, tem chance de crescer de forma bem acelerada esse negócio de exportações. E uma outra frente é o crescimento inorgânico, né? Que assim, a empresa sabe fazer, já fez várias vezes e faz parte da nossa estratégia.
Denise, você está no mudo. Opa, agora voltei. Vocês tinham planos de um reajuste de preço agora no segundo tri para compensar um pouquinho a alta do dólar. Você acha que tem clima para aumento de preços no meio dessa pandemia? Então, o aumento que a gente fez no primeiro trimestre, ele foi anunciado em fevereiro e feito no início de março, de 6%. Algo muito próximo, é um pouco mais, algo muito próximo da inflação. Acho que assim, espaço para aumentos muito grandes é difícil, né? Porque tem que olhar também a situação do consumidor. É algo que tem que ser muito bem pensado e equacionado, né? Para não criar nenhuma distorção de preço, para os produtos continuarem atrativos para o consumidor está demandando mais, ao mesmo tempo existe uma crise, né? Tem que entender, obviamente, sempre entendendo o lado do consumidor e dos clientes. Então, assim, por isso que a gente está olhando com muito detalhe essa questão. Olhando para os volumes, existe algum risco dos volumes caírem nessa pandemia? De certa forma, a gente vê os volumes subindo, mas existe algum risco, olhando daqui a algumas semanas, não sei como vai evoluir essa pandemia, de cair? E como vocês pretendem segurar esses volumes nesse patamar alto que vocês conseguiram até então, né? Existe alguma estratégia, não sei, mudar um pouco o mix, tentar outros produtos? Uma coisa que eu sinto aqui, é que em casa a gente come muita massa também, mas é que a gente está engordando aqui. Então, não sei se você tem alguma estratégia de produtos com menos calorias, se tem algum mix diferente, tal, etc. Se você pudesse comentar um pouco nesse sentido, eu agradeço. A gente está até estudando, né, o que está acontecendo em países que estão mais adiantados, né, na crise, né, países da Ásia, Europa. Assim, a gente não observou o que o mercado chama aí de ressaca, né, de ter talvez um crescimento negativo, né. Isso a gente ainda não observou, né. Agora, o que pode acontecer, em algum momento deve acontecer, é estabilizar. Né? A questão, assim, quando que vai estabilizar, como que vai estabilizar, vai ter mudança de hábito, mudança de mix, é muito difícil de dizer, né? O que a gente está vendo agora, realmente, assim, é o consumidor indo para produtos mais baratos, assim, é um crescimento muito relevante, é algo muito relevante? Não é, mas tem sinais de que isso está acontecendo. Então, assim, fala assim, ó, tem risco de decrescer? É sempre difícil falar, assim, esse risco sempre existe, né? Mas, assim, não é o que a gente está observando agora e não é o que a gente vê para as nossas categorias em países que estão um pouco mais à frente na questão da crise. Tem uma pergunta aqui da audiência, o Moisés pergunta, boa tarde a todos, o que pode acontecer do ponto de vista econômico caso essa quarentena ultrapasse os 90 dias, podendo chegar a 120 dias ou até mais? Vocês trabalham com alguma previsão? Como é que vocês estão vendo esses números? É difícil a gente fazer essas previsões, né? Assim, a gente está olhando muito obviamente, para fora, né? Para o mercado, para o consumidor e para os clientes, mas é uma questão, assim, de focar muito na execução, né? Assim, é um ano que a visibilidade está mais baixa, é difícil falar o que vai acontecer no quarto trimestre, é quase impossível, né? A gente tem que, é quase uma gestão no curto prazo, né? Assim, visibilidade boa no mês, visibilidade média no trimestre, visibilidade mais difícil para o resto do ano. É executar bem, é ter todo o time junto, esse comitê de crise tem sido fundamental, né? Então, é mais ou menos nessa linha. Tem mais uma aqui, Nishi? Eu vou passar para ele mais uma da audiência e passo... Opa, o que aconteceu com ele? Fábio? Fábio caiu. Opa, voltou. Opa, desculpa, eu que apertei errado aqui, desculpa. Tem que ser que foi rápido. Então, vamos lá. O Wilson faz outra pergunta. Na cadeia produtiva do qual a empresa faz parte, há partes vulneráveis que estão sofrendo mais com essa crise? Isso preocupa até no sentido de apoiá-las de alguma forma? A gente está olhando aí muito de perto, assim, o pequeno varejista, né? Até o momento não vimos nada muito preocupante, mas é algo que a gente está acompanhando de perto, né? Do lado de fornecedores, a gente também está muito próximo. Então, assim,
Até o momento, não. Nishio. Se pudesse falar um pouquinho da Piraquê que vocês compraram em 2018, né? Como está a integração, qual é a estratégia da empresa, como é que a empresa pretende usar essa marca, que é uma marca forte no Rio, mas talvez lá no Nordeste não seja tão forte. Se pudesse comentar um pouquinho, que foi uma aquisição relevante para vocês. A Piraquê a gente comprou em 2018, ela já foi totalmente incorporada. A gente está agora fazendo toda a integração, principalmente do ponto de vista de comercial, logística, e está andando muito bem, né? Vai ser a nossa marca nacional, a Piraquê. É uma marca muito forte no Rio de Janeiro, tem um bom conhecimento de marca em São Paulo, potencial para crescer São Paulo, Minas Gerais, Centro-Oeste, está crescendo no Nordeste, então ela vai ocupar um posicionamento mais... Vai ocupar, não, já está ocupando um posicionamento mais premium no nosso conjunto de marcas. Você pergunta, por favor. Então, Fábio, a minha pergunta em relação ao mix e às margens, né? As margens de vocês vieram numa tendência de alta muito forte nos últimos trimestres, por conta das medidas que vocês vieram tomando de melhora de eficiência, etc., no ano passado. Eu queria saber, com esse mix indo para produtos com menor preço, se você consegue manter essas margens nesse patamar elevado esse ano. Aí, Nishio, do ponto de vista de volume, é um pouco do que eu coloquei antes, a gente está com uma visibilidade boa aí no curtíssimo prazo, né? Obviamente, existe todo um desafio aí de prever o que vai acontecer no segundo semestre, o que é bem difícil, né? Mas o desafio central nosso, do ponto de vista de margens, é equacionar bem aumento de custo, né? Principalmente em função do câmbio, com um aumento de preço, né? E um aumento de preço, e aí que não é só aumento na tabela, né? Ele se dá também de outras formas, trabalhando mix, mix regional, mix de produtos, mix de categorias, né? E hoje a gente está muito mais preparado e habilitado para fazer esse tipo de trabalho do que antes. Por quê? Porque a gente mudou totalmente o processo de precificação da empresa, né? A gente tem informações hoje, um processo muito mais sofisticado e que é alimentado por várias fontes de informações. A gente sabe qual que é o nosso estoque no cliente, como é que está o nosso market share de curto prazo, qual é o desempenho de margens de produto a produto. Então, assim, essa é aquela equação que ela é muito complexa, né? Mas que a gente está trabalhando. Mas, assim, volto, a questão central hoje, pensar assim, impacto em margem, é o câmbio. Esse é o grande desafio. Tá, joia. Queria muito agradecer a sua presença. Desculpa aí que não foi assim tão tranquilo, que teve essas idas e vindas da tecnologia, mas são dores do crescimento. Daqui a pouquinho nossa internet vai estar ótima. Nossa, que eu falo o Brasil inteiro, e a gente vai poder fazer com mais tranquilidade esse tipo de comunicação. Mas eu agradeço muito a sua presença aqui com a gente. É uma empresa muito grande, muito importante, e é importante que que a gente possa trazer aqui esse tipo de informação para os nossos clientes. Obrigada, viu, Fábio? Não, eu que agradeço vocês, agradeço a oportunidade. Assim, Rodrigo, todo o time de RI, a gente está aqui à disposição para responder qualquer tipo de pergunta. E vamos lá, a gente vai driblando aqui o 2G, 5G, que às vezes vira um G, né? Mas a gente está aqui, a empresa é muito grande, é muito sólida e estamos aqui à disposição. Obrigada, Muito obrigado, Fábio. Obrigado, Denise. Obrigado, um grande abraço. Grande abraço, tchau, tchau. Também. Tudo de bom. E a você de casa, muito obrigada por ter nos acompanhado nessa aventura que foi entrevistar o Fábio, que é super simpático, mas a internet foi e voltou várias vezes. Mas a informação foi importante e a empresa é uma empresa muito grande e sólida, então é importante a gente acompanhar também. Esse é QR Code que está na sua tela para você abrir sua conta, caso você ainda não seja cliente da Genial Investimentos. E se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações de outras conversas interessantes como essa aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.